live que a intenção é provocar em você o desejo de aprender, de sair de situações complicadas e estar vivendo o melhor de Deus na face da terra. A gente, nesta noite, nós estamos com o nosso coração aqui querendo compartilhar contigo um tema que é de suma importância para nosso momento atual. A palavra medo, né? A palavra medo que tem colocado tanta gente em tanta situação complicada. Mas nós queremos falar dessa palavra através da luz, na explicação bíblica nessa noite, né? E nessa noite eu quero te convidar a você estar compartilhando, estar assistindo, estar mandando esse link dessa página, dessa live para pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra amiga, uma palavra de paz. Essa é a nossa intenção nessa noite. Então eu queria te convidar neste momento, você na sua casa, nós aqui, daqui a pouco nós vamos nos apresentar, mas eu queria orar, queria falar com o Papai do Céu, porque Ele é o único digno de receber toda a nossa adoração. Então eu queria que você fechasse seus olhos na sua casa, curvasse a sua cabeça e orasse ao Papai do Céu, que nos desse direção, que nos dá discernimento das coisas, possamos alcançar corações que estão necessitados. Pai, nós estamos começando, ó Deus, essa live nessa noite. Ó Pai amado, nós queremos nos apresentar ao Senhor. Pai amado, só tem nos chamado, ó Deus, para estarmos conversando, batendo papo, dialogando, Senhor, sobre temas, ó Deus, para que desta forma, meu Deus, nós possamos ajudar as pessoas do outro lado da telinha. Nós não somos melhores, nós somos, ó Deus, limitados, nós somos dependentes do Senhor. Nós queremos nos colocar à Tua disposição nesta noite. Ó Deus amado, usa-nos, ó Deus, como canal de bênção. E que, ó Deus, que outras pessoas que estiverem, ó Deus, ouvindo, assistindo, Senhor, nesse momento, tanto agora ao vivo, Senhor, como, ó Deus, amanhã ou depois, que o Senhor, Espírito Santo, possa conduzir, ó Deus, e possa estar tocando os corações, ó Deus, ajudando. E, ó Deus, trazendo, ó Deus, paz, trazendo alegria, trazendo muita mansidão e certeza que o melhor ainda está por vir. Pai amado, que o Teu nome seja adorado, que o Teu nome seja exaltado. Essa oração que fazemos, ó Deus, de apresentação ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém? Estamos aqui, eu sou o Graciano. Estou aqui do meu lado direito Jefferson, do meu lado esquerdo Rodrigo. Eles daqui a pouco eles vão se apresentar melhor e vão estar dando a primeira palavra sobre esse nosso tema dessa noite. Mas é de suma importância, queridos, que você que está aí do outro lado da tela, você que tem alguma pessoa que está carente, está necessitando de ouvir uma palavra amiga, que você entenda que você é canal de bênção, que você possa usar esse botão compartilhar e começa a compartilhar com seus amigos para que eles possam participar conosco, tá? De antemão nós temos um canal que nós vamos em breve começar a fazer nossas lives por ele no YouTube, Time for Life. Nós queremos impulsionar você a estar se inscrevendo lá, tá bem? Então vamos começar? Vamos lá. Hoje o tema é sobre medo, né? E no dicionário, antes de nós começarmos pela Bíblia, nós vamos ler o que o dicionário fala sobre a palavra medo, né? Tá assim, ó. Medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência temor, ansiedade irracional ou fundamentada ou receio.
Então, o medo é um estado efetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que, ao contrário, suscita essa consciência, temor, ansiedade irracional, ansiedade que você não está pensando, ou fundamentada, ou receio de algo. Então, queridos, já de antemão, entre nós aqui já passarmos para o nosso primeiro tópico, o medo. Nós vivemos uma pandemia que nós podemos colocar que a maioria das pessoas estão com medo. Pode nos mostrar na primeira palavra introdutória, na sua palavra de boa noite, de apresentação, o que você entende dessa palavra medo, que você pode passar para as pessoas que estão neste momento precisando de ouvir alguma palavra. A paz do Senhor, uma boa noite a você que está nos assistindo. Estamos com 7 pessoas simultâneas nos assistindo. E eu peço que, se cada uma dessas 7 convidar mais uma, daqui a pouco serão 14. E se essas 14 convidar mais uma, serão 28. Mas, entrando no tema, medo. Hoje em dia é uma palavra que está muito em alta, né? Medo. O medo de sair na rua e não saber se tu vai voltar por causa da violência. O medo de você frequentar algum lugar e não saber se alguém está contaminado com esse vírus e automaticamente te infectar. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, tão tremendo, que na sua palavra ele deixa várias formas de nós vencermos esse medo. E eu estava lendo um livro muito bom também, 7 Passos para a Vitória Pessoal. Maurice Cerullo é o autor. E ele tem um trecho dele que ele cita a parte do medo. Esse livro ele conta a história do rei Josafá, quando algumas nações se unem para atacar a terra de Judá. E a Bíblia vai dizer que quando ele recebe a notícia, ele temeu. Só que ele teve medo, porém o medo dele impulsionou ele a fazer algumas coisas. E um dos trechos vai dizer assim, ó: o que fazemos com o medo pode determinar vida ou morte, vitória ou derrota, tanto para o indivíduo como para uma nação. E por fim, esse livro ele chega à conclusão que quando você tem medo, mas o medo te impulsiona a buscar a solução em Deus, você sai vitorioso. Amém? Amém. Boa noite, a paz. Boa noite para você que está nos visitando, que vai visualizar essa live. Que Deus te abençoe. A palavra medo, como já disse, é uma palavra que está em alta, é uma palavra que tem mexido muito nos nossos dias atuais. Eu quero trazer uma passagem muito explicativa sobre essa questão do medo. Foi na passagem do rei Ezequias. Quase que sai. O rei Ezequias, quando o profeta chegou até ele, disse para ele colocar a casa dele em ordem, que ele morreria. Aquilo causou uma angústia, uma ansiedade, um medo nele, que a primeira reação dele foi se prostrar. Da onde ele entendeu que o medo impulsionou ele a buscar algo que ele precisava. Talvez hoje o medo seja para você buscar algo que você esteja precisando. Entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Amém. Amém. O medo, querido, tem atrapalhado muita gente a viver as promessas de Deus na sua vida. O medo tem atrapalhado, tem acomodado, tem colocado as pessoas trancadas, tem colocado pessoas sem fé. Porém, tem um texto da Bíblia, que é o primeiro texto bíblico que nós vamos falar hoje aqui, nessa noite, é o texto de Gênesis 3:10, que fala exatamente do homem, de Adão e Eva no jardim do Éden, aonde eles, enganados pela serpente, pelo mal, eles descobriram que eles estavam nus e escondeu. Né? Alguma versão até diz que eles tiveram medo e se esconderam. Né? Ele ouvi a tua voz soar no jardim e temi,
porque estava nu e escondi-me. Então, queridos, o medo hoje tem nos tirado a possibilidade de perdão, de reconciliação, de amar. O medo. Mais à frente nós vamos ver um texto de Jacó, o Esaú, que vai mostrar muito bem isso tudo que acontece na nossa vida. Então, essa passagem lá do Jardim do Éden, onde o homem e a mulher, eles caem, e quando eles ouvem a voz de Deus, eles temem. Essa palavra, ela nos dá um temor de culpa, um temor de desespero, um temor de que Deus está longe de nós, e começa a nos colocar para baixo, dizer que nós não temos mais solução, que não tem mais solução para a nossa vida, que não tem mais jeito. Queridos, eu quero te dizer, independente da sua real situação hoje, eu quero te mostrar para você que Jesus Cristo te ama. Ele é o caminho, Ele pode mudar o quadro da tua história. Mesmo com pecado, mesmo você caído, mesmo você em qualquer situação que você estiver enfrentando, há solução para você. Há solução para a sua vida. E nessa noite nós queremos falar contigo sobre isso, dizer para você que há solução. A solução chama-se Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa nessa noite te ajudar, e que você tiver algum problema, alguma pergunta, alguma dúvida, você venha colocar nos comentários aí a pergunta que você tem dúvida, o que você está passando, a sua maior necessidade. Se você tem passado com uma situação que você precisa de oração, coloca aí nos comentários. No final nós vamos orar por você, e eu tenho certeza que isso vai acabar e vai sair daí, porque o medo não pode te acorrentar, o medo não pode te amarrar. O medo, até tem alguns casos de medo que ele até te ajuda, te impulsiona a você vencer, mas o medo não pode deixar você depressivo, o medo não pode deixar você angustiado, o medo não pode deixar você com crise de incerteza que o seu amanhã vai ser melhor do que hoje. Tá? Então, que Deus venha nos abençoar. O primeiro ponto nessa noite, eu já queria jogar aqui para o Rodrigo. Deus estabelece uma palavra conosco, para nós não termos medo. Deus estabelece uma palavra, e essa palavra se chama aliança. E o texto bíblico para te amarrar essa palavra aliança é Gênesis 17, 15, 17, que eu vou ler nesse momento, depois de dar a palavra para o Rodrigo e o Gerson fazer a réplica desse bate-papo. Diz assim o texto de Gênesis 17, 15 e 17. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás pelo teu nome Sarai, mas Sara será o teu nome, porque eu hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei. E será mãe das nações, reis de todos os povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 90 anos. Então Deus faz aliança conosco, mas o medo tem afastado essa aliança de nós. Então, Rodrigo, o que você tira desse primeiro ponto para a questão de medo, mas porém que Deus nos fez uma aliança para que a gente não venha a temer os maus que acontecem na nossa vida, na nossa trajetória? Dessa palavra, Deus, Ele direciona, além de uma aliança, Ele direciona que Ele tem mais coisas para te dar. Ele já começa dizendo: e disse mais do que aquilo que esperamos, mais do que aquilo que pedimos, mais do que aquilo que possamos pensar. Deus tem muitas coisas para as nossas vidas. Basta crermos. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o medo ele sempre vai estar conosco. Como assim? Em Gênesis 3:10
são dos nossos patriarcas. Eles, após a sua queda, colocaram a raiz no seu sangue o medo, o pavor, a ansiedade. Estará em nós, mas haverá crermos ou não crermos em Deus, ou haverá acreditarmos que não podemos, haverá acreditarmos que o medo dominará a nossa vida, que as circunstâncias dessa terra, deste mundo, que as circunstâncias que você está vivendo hoje vai direcionar a sua vida, assim como Abraão prostrou-se, riu-se dentro de si. Eu acredito que essa palavra riu-se seria um riso assim, seria um riso de tristeza. Senhor, como pode eu, um homem de 100 anos e a minha mulher de 90 anos? Abraão pensou em duas coisas, tirando eu. Na primeira, Sara, velha, não poderia dar luz. Na segunda, como poderia uma mulher ter forças para criar uma criança, gerar algo novo? Mas Deus mostra que através do nosso medo, Ele cria propósitos, estratégias. Meu amigo, em toda a Bíblia, se você ver cada livro, tem uma história de superação. A superação é vencer os medos. A superação é você vencer os seus próprios pensamentos que tentam dominar a cultura dos céus na sua vida. Os seus próprios pensamentos, assim como Abraão prostrou-se, riu-se e imaginou que aquela mulher de 90 anos não poderia gerar a promessa de Deus, a aliança que Deus queria, que hoje também quer na sua vida. Em meio ao caos, Deus trabalha. Hoje você está aí nos assistindo. Isso é uma aliança de Deus na sua vida. Amanhã você vai acordar cedo para trabalhar. E isso é uma aliança de Deus na sua vida. Porque Deus ama e Deus abençoa a sua vida. Fala, Jefferson. Existe um versículo que fala que pela graça nós somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E se a fé ela é um dom de Deus, o medo é um artifício usado pelo inimigo para ofuscar esse dom que nós recebemos de Deus. Por isso que eu entendo que Abraão ele ri. O medo de ele se frustrar por não conseguir, tendo uma idade já muito avançada. É aquele riso meio que assim, poxa, eu sou muito de idade. Por mais que Deus já fez muita coisa na minha vida, será que eu vou conseguir suportar essa carne para ver essa promessa? Então, o medo ele tenta ofuscar a nossa fé. E não foi diferente com Abraão. O riso dele é um riso de temor. Humanamente ele ri, mas espiritualmente eu entendo que ele estava temendo aquela promessa que Deus fez com ele. Talvez ele pensava, será que Deus não vê que eu já sou tão de idade assim? A qualquer momento eu posso partir dessa terra? E é verdade. E outra coisa também, por que talvez Abraão teve essa atitude? Porque imagina um cara de 100 anos. Hoje a juventude, que é o que? Na verdade, antigamente, você se casava, você queria ter logo o que? Herdeiros, famílias, crescer, herança, patrimônio, nação. E agora imagina esse homem, depois de 100 anos, esperar esse tempo todo para vir agora a promessa. Agora imagine, esse tempo todo, Senhor, já não me frustrei bastante imaginando essas palavras, esse choro dele. E agora eu vou me frustrar, eu vou morrer mais rápido ainda. Os meus dias já estão sendo contados. Agora eu vou morrer mais rápido. Verdade. Deus ele sempre vai te posicionar. Deus ele sempre vai nos mostrar o caminho. Deus sempre vai mostrar a direção para nós, porque Ele quer nos mostrar que a nossa vida tem um meio. Tem um início, tem um meio e tem um fim. Ele quer nos encorajar sempre a estar no caminho correto. A vontade de Deus é que eu seja abençoado, é que você seja abençoado. Então, como o Jéssica falou, que muitas vezes o medo é um artifício do nosso inimigo, das nossas almas, do nosso cotidiano, para nos travar, para nos parar. Exatamente isso. Com Abraão foi a mesma coisa. O homem que viveu o que ele viveu as promessas do Senhor. Deus prometeu a ele
você olha para os céus, tenta contar as estrelas, conta os grãos de areia, essa vai ser o tamanho da sua descendência. Porém, com 100 anos, ainda a bênção não tinha chegado. E Deus prometeu para ele. Talvez você hoje também está vivendo não igual a Abraão, não igual a Sara. Talvez as promessas que Deus te fez já tenham tá durando bastante tempo. Mas eu quero te dizer, não deixe o medo te desanimar. Creia que o fantástico Jesus, Ele está olhando todas as coisas. E no tempo determinado Ele vai olhar para você. E a bênção vai chegar. Porque a promessa é de Deus, não é minha, é de Deus, pastor. E ela vai chegar na sua vida. Basta-nos termos fé e acreditar que Deus é fiel. O segundo ponto, querido, sobre a questão do medo, biblicamente, que nós queremos tratar aqui, é que por acaso Deus não lhe diria ou mostraria o que ele espera no futuro. Aí eu queria ler o texto de Gênesis também, 37:5, que vai falar sobre José, né? Sobre José. O texto diz assim: teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Querido, esse texto ele vai trabalhar na conjectura, nós podemos fazer assim, da palavra medo, o contexto desse de José. Ele vai trabalhar no montante para nós da seguinte forma: Deus revelou para José. Talvez o texto vai estar, talvez não, com certeza o texto está mostrando para nós que José, ao contar para os seus irmãos, quando os seus irmãos teve uma reação contrária do que aquilo que ele imaginava, porque Deus estava mostrando para José o que ele seria lá na frente, tá? E o medo muitas vezes nos impede de contar as bênçãos que Deus tem prometido para mim e para você. José contou para os seus irmãos, e o texto diz que os seus irmãos o odiaram mais ainda. Deus, ele tem promessas comigo e contigo. Esse texto de José é fantástico, porque se José tivesse com medo ali, as promessas de Deus não iam se cumprir na sua vida. Correto? Correto, José? Então, queridos, o medo, ele nos trava. O texto é dizendo que José teve coragem, ousadia de compartilhar tudo aquilo que Deus tinha chamado para ele. Então, em cima disso, Deus, ele tem colocado promessas sobre nós, Rodrigo, Jefferson. Mas o que podemos dizer e enfrentar tudo aquilo que Deus tem falado conosco, que muitos ao nosso redor têm caçoado, têm dizendo para nós que aquilo não vai se cumprir, e está nos colocando um receio que nós não iremos conseguir. O que nós temos colocado de diferente hoje, que a gente pode passar, Rodrigo, para o pessoal tá na telinha lá do outro lado, de fantástico que pode acontecer com tudo aquilo que Deus tem revelado para você, depois de um gesto para você, Jefferson, para mudar esse momento que muitos dizem que nós não iremos conseguir? Primeiro, Moisés, já adiantando já, José foi corajoso, não teve medo de passar para os seus irmãos aquilo que Deus colocou no seu coração, colocou na sua vida. Segundo, haverão pessoas que terão medo, elas terão medo por você ser algo bênção na vida delas. Essas pessoas terão medo de Deus ter escolhido você para ser a água sedenta que elas precisarão para beber. Essas pessoas terão medo e automaticamente o medo nos faz ser pessoas que não reconhecemos. O medo nos faz ser pessoas que desde crianças tivemos forma, nos faz ter uma reação que a gente não espera. Assim foram os irmãos. Como pode você ser o mais novo
e querer ser o maior. Sai daqui, nós vamos te bater, nós vamos, assim como somos irmãos mais novos, com os mais velhos, vou te bater, sai de perto, eu que devo ser o maior. Moisés, eu querendo adiantar de novo, oh meu Deus, José continuou, porque apesar do medo de apanhar de seus irmãos, apesar do medo que passou na frente, sendo jogado no poço, ele continuou acreditando na palavra, no sonho real, a palavra real na vida dele. Ele teve coragem. Meu amigo, coragem não significa que você não vai ter medo, mas coragem é você agir mesmo com medo, se posicionar debaixo da palavra de Deus. Amém, Jefferson. A colocação do Rodrigo ela foi perfeita, né? Às vezes as pessoas elas querem te diminuir, te colocar para baixo, não porque você vai crescer, mas por elas terem medo de você crescer a certo ponto, de elas não conseguirem mais ter acesso a você, ou terem medo de você querer maltratá-las. José, depois que ele chega no patamar onde Deus mostrou para ele, e ele contou para os seus irmãos, ele poderia muito bem ter descontado tudo aquilo que os irmãos fizeram para ele. Só que, por mais que você tenha medo de tudo acontecer outra vez, eu torno a falar, a fé que você tem em Cristo, ela te faz vencer esse medo e agir totalmente ao contrário daquilo que aconteceu com você. Hoje eu estava até comentando com um amigo do trabalho que existem pessoas que falam certas coisas de você não porque elas não gostam de você, mas porque elas queriam viver o que você vive e elas não conseguem. Por isso elas querem te difamar, por isso elas querem te colocar para baixo e assim sucessivamente. E engraçado não, maravilhoso, que poderia Deus não revelar, não falar aquilo que Ele quer na sua vida. E é engraçado, meu irmão, que tem pessoas que às vezes a gente chega para conversar, a pessoa, eu queria tanto fazer isso, eu tenho tanta vontade de fazer isso, mas eu não consigo. Medo, eu não vou conseguir, eu não vou ter isso, mas esquece de ter a coragem de Deus na vida dela, que é colocar os pés do Senhor, que é se posicionar. O medo atrapalha tudo isso que Deus está revelando na sua vida. Quando você tem vontade de buscar as coisas boas desta terra, as coisas boas para a sua vida, ser vida para abençoar outras pessoas, ser uma vida para trazer uma nova, boa palavra de Deus nessa geração, é o medo que atrapalha. É quando você não caminha para isso que Deus está colocando no seu coração. São os sonhos de José. Hoje, conjecturando, são os sonhos de José na sua vida. A vontade de você querer ser um médico, a vontade de você querer passar numa universidade boa, a vontade de você querer fazer um curso técnico, a vontade de você querer melhorar a sua casa, melhorar o seu trabalho. É os sonhos de Deus na sua vida, meu irmão. Continua, não tema. Amém. Moisés, ó, eu pegando também. José, ele teve sonhos. E a Bíblia mais à frente vai falar que ele teve outro sonho. E os fardos se prostravam diante deles, 12 fardos, mais os 2 da mãe e do pai, se prostravam. E lá na frente se cumpriu aquilo que Deus ordenou. José não teve medo, José seguiu. E José, meu querido, passou por muitas coisas. Até ele chegar a ser governador do Egito, José passou por muitos medos. Eu creio que José, ele foi tão confrontado, José foi tão colocado ali a promessa de Deus em xeque todas as vezes para ele, que José, ele, como é carne, eu e você, José pode ter passado muitos medos, mas José prevaleceu e José virou rei do Egito. E a promessa de Deus se cumpriu e vai cumprindo também na sua vida. Então, queridos, Moisés Santana, Deus é contigo, né? Nós estamos recebendo aqui algumas mensagens. Deus é contigo, tá? Você está doente,
você pegou essa enfermidade, não temas, Deus é contigo. Nós vamos orar e Deus vai curar você, você vai ser estabelecido. Não temas, não temas. Nós queremos é isso, que as pessoas que estão com problema coloquem aí os comentários, para que a gente orar, para que o povo de Deus venha orar e nós sermos libertos em nome de Jesus. Amém? O terceiro ponto, querido, haverá momentos em que esse medo ele vai nos posicionar. Ele vai nos mostrar em que direção eu estou, quem eu sou, para que eu vim na terra, para qual o motivo e qual o propósito. Esse medo vai nos posicionar. O texto que nós pegamos aqui, eu não vou ler, que é um texto um pouquinho mais amplo, é de Êxodo 14:16. É o texto onde fala de Moisés, aonde Moisés, ao andar em volta do palácio ali no Egito, ele confrontou com uma briga entre um egípcio e um israelita, e ali ele se doeu, e ali ele cometeu um assassinato. E ele teve medo e fugiu. Mas esse medo de Moisés ali posicionou ele para que lá na frente a promessa que Deus tinha com ele e com o povo de Israel fosse cumprida. Antes mesmo de deixar aqui os comentários para os meus amigos aqui, eu queria falar: as promessas de Deus vai se cumprir na sua vida. Pode ser o que você estiver passando, pode ser a enfermidade ou a luta ou o temor que você estiver passando. Eu quero dizer que as promessas de Deus vão chegar na sua vida. Nós aqui não estamos preocupados com acessos, não estamos preocupados com quantidade, nós estamos preocupados em proclamar Jesus. Se hoje tiver uma pessoa assistindo a gente, essa uma pessoa, Deus mudar o quadro dessa vida, para a gente é suficiente. O que basta é nós estarmos proclamando o reino, proclamando que você que está aí do outro lado, assistindo com enfermidade, com algum problema, o medo não vai te paralisar, porque nós vamos entrar em peleja contigo e Deus vai reverter o quadro da tua história, eu creio. Amém? Então, queridos, como que o medo pode nos posicionar numa situação de difícil? O que você fala aí? Vai, Jéssica, posso falar? Aqui Moisés ele foge com medo de morrer, né? Ter a mesma consequência do ato que ele cometeu. Só que mais à frente, pouco antes do povo adentrar a terra prometida, Moisés ele falece e Deus levanta Josué. E essa semana segunda-feira eu fiz uma reunião com os jovens e conversando com os jovens, e eu li a passagem que Deus fala para Josué: não temas, pois eu sou contigo. Assim como fui com Moisés, eu vou ser com você. E o medo, muitas vezes, tem nos trazido complexo de inferioridade. Chega uma missão até a nossa mão e nós achamos que fulano faz melhor do que eu, ciclano é mais preparado do que eu, e por medo de não conseguir completar essa missão, eu abdico de seguir em frente. E Josué, ao receber essa palavra, ele se posiciona como um verdadeiro líder. Não que ele não tivesse medo durante a caminhada, mas ele deixou aquele complexo que ele tinha de Moisés foi o maior líder da nação de Israel. Quem sou eu para liderar o povo agora? E ele coloca: não, Deus está comigo, então vamos me posicionar como Deus quer, porque as demais coisas Deus vai fazer, eu só preciso caminhar. Não, e é engraçado que aqui houve toda o manifestar da mão de Deus. Agora imagina, Moisés estava lá no palácio, aquilo tudo. Ele poderia simplesmente ficar lá: meu amigo, eu tenho herança ao rei aqui de Faraó, sou um dos príncipes, foi criado como um dos príncipes. Ele poderia ficar lá e pronto, eu matei mesmo, o que você vai fazer? Eu sou príncipe, vocês não são meus servos, são meus escravos. Mas não, cara, havia algo de diferente na vida dele. Havia algo que estava chamando ele, estava chamando. Eu já vi muitas pessoas falando que era o libertador gritando dentro dele. Estava gritando, já estava a flor da pele. Às vezes,
Deixe o libertador falar na sua vida. Deixe o libertador guiar os seus passos, meu irmão. Deixe o libertador mostrar o caminho para você. Não fica pensando nas coisas ruins que estão acontecendo. Coloque coisas boas dentro de você. Assim como Josué ouviu uma palavra que trouxe pensamentos bons. Imagine ele estava com um complexo de inferioridade. Deus trouxe uma palavra a ele, e é hoje isso que a gente está fazendo aqui. Hoje iremos fazer às quartas-feiras, trazer uma palavra que vai colocar você debaixo do trono de Deus, não acima, não abaixo de nós, mas num nível de adoração que o Pai vai derramar chuvas de bênção, chuvas de misericórdia, chuvas de cura, chuvas de doenças sendo expulsas da sua vida, da tua casa, da tua parentela. Creia, o libertador está dentro de você. Deixe ele sair, grite, exalte, clame a Deus, chama a atenção de Deus, mas não deixe o complexo de inferioridade, o medo, a ausência da coragem do poder de Deus na sua vida, a ausência de que Deus pode, a ausência de crer em Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Amém, amém. A Michele colocou aqui que o medo é a ausência da coragem, né? Da mesma forma que a escuridão é a ausência da luz. Rapaz. Se o medo é a ausência da coragem, queridos, você que se acha que está na escuridão, na sua vida falta luz. Sabe quem é a luz da sua vida? É Jesus. Jesus é a luz. Aleluia. E automaticamente, quando a luz entrar na sua vida, chamada Espírito Santo, o medo vai, meter o pé. Aleluia. E no final do comentário dela, ela disse: apenas creia que o medo pode ser vencido através da oração. Oh, glória. Meio que ela já deu um spoiler da minha palavra final. Então, querido, creia que as coisas vão acontecer. Ai, Jesus. Como eu falei no início, eu vou tornar a falar. Compartilhe essa mensagem, talvez possa estar chegando ao teu coração. Queridos, na segunda-feira eu cheguei do serviço e Deus me levando, eu quero contar para você uma experiência. Eu faço uns áudios desde o início da pandemia e esse ano eu estou fazendo só quando Deus manda. Na segunda-feira Deus mandou fazer um áudio. E Ele disse para mim assim: não espere que muitos ouçam o seu áudio. Falou para mim: não espere, faça, porque vai ter uma pessoa que vai estar precisando. Queridos, eu fiz o áudio, foi uma luta para me salvar ali. Foi uma luta. Difícil. O caminho que eu pego para mandar para o Zap, para mandar, não estava conseguindo, eu tive que mandar para o e-mail, do e-mail pegar e mandar para não sei o que. Sei que foi uma luta. Fiquei quase meia hora só para tirar o vídeo da onde eu gravo para botar para o WhatsApp. Porém, queridos, eu fui dormir. No outro dia me chega uma mensagem dizendo que aquele áudio, naquele exato momento que foi passado, foi até a Michele que passou o áudio para um colega dela, foi o áudio que ela precisava, porque ela estava ao ponto de desistir. Então, queridos, eu quero te afirmar que tudo que nós fazemos para Deus, tudo tem um objetivo. E eu tenho certeza que você que está me assistindo aqui nessa noite, o objetivo de você ouvir isso aqui é para que Deus te dê vitória. Aleluia. Tá? Te dê vitória. Aleluia. Talvez uma das palavras que vão ser ditas aqui ou escritas no comentário vão servir para impulsionar você a sair do momento pela qual você está e transformar a sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai fazer isso acontecer na sua vida. Amém? Amém? Nós temos aqui uma figura ilustre, né? Nos assistindo, nosso pastor Josué, né? Como que ele fala? Maravilha de Deus, né? Obrigado, pastor, pela audiência. Em breve você vai estar aqui conosco, compartilhando aqui uma live conosco. Amém? Vamos lá. O quarto ponto, queridos, que nessa noite nós queremos compartilhar com os irmãos é da seguinte forma: o medo pode te afrontar, mas o seu futuro falará mais alto do que o sentimento do medo.
O texto que nós embasamos esse comentário é o de 1 Samuel 17:37, que diz assim: Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras dos leões e do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vá, e o Senhor seja contigo. Amém? Queridos, esse texto é uma fala de Davi com o rei Saul, né? Davi franzininho e Saul dizia: rapaz, você não vai passar, não vai durar 10 segundos, né? A gente botando nossas palavras, você não vai passar 10 segundos na frente desse gigante. E Davi: rapaz, eu já matei um urso, eu já matei isso, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e esse gigante não vai ser pino. Mas ele teve um segredo. Eu vou deixar para vocês falar o segredo de Davi. Por que Davi ganhou Golias? Não foi o medo. Quem estava com medo nessa situação foi Saul. Davi não teve medo. Mas Davi, ele tinha um diferencial. Eu quero deixar para o Jefferson e o Rodrigo falar sobre o diferencial de Davi. Eu já matei um urso e já matei um leão. Sabe o que eu entendo com isso? O medo, ele quer nos parar. Mas quando a gente já viveu experiências que mostram o poder de Deus sobre a nossa vida, a gente avança. O sentimento de medo pode até vir. E vai vir, com certeza. Mas você não pode desistir no meio do caminho. Você não pode parar na metade do caminho. Quando eu falo metade, eu entendo que você está mais próximo da sua vitória do que mais longe. Ah, mas eu estou no meio, tanto faz eu voltar. Não. Porque se tu já venceu a primeira metade, para tu vencer a segunda metade é a mesma coisa. Não tem muita diferença. Você já venceu a metade. Daqui para frente é só metade. E às vezes o sentimento de medo quer fazer a gente parar e olhar para trás e falar: poxa, eu estou mais perto de voltar do que de prosseguir. E eu lembro que esses dias eu estou estudando e Jesus, ele está passando na cidade, chega na cidade de Galileia, e Jairo, ele vai até o encontro de Jesus porque a sua filha estava muito doente. E Jesus fala: não, eu vou nas tuas casas então, vamos lá. E no meio do caminho aparece uma mulher e houve uma interação ali, que a mulher foi curada e tal. E quando Jesus despede aquela mulher, chega os parentes ou os serviçais de Jairo e fala: ó, deixa o mestre aí em paz aí, que sua filha já morreu, acabou. E Jesus, olha, ao ouvir aquilo, Jesus fala: ó, não temas, crer somente. Quando Jesus fala não temas, o Espírito Santo, ele ministrou no meu coração o seguinte: você não pode desistir agora. A mesma fé que aquela mulher teve, você precisa ter agora, porque nós estamos na metade do caminho. Se você teve fé para chegar até aqui, esperar aquela problemática todinha com a mulher e ficar aqui ao meu lado, por que tu não pode me esperar mais um pouquinho para chegar na sua casa? Verdade, espera só mais um pouquinho. É forte. Agora, teve uma direção que Davi foi. O nome de quem vai à frente. O nome de quem você vai dizer quando você for decretar algo sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, da sua criança, sobre o alvo. Davi já chegou falando: o Senhor, o Senhor, o Senhor. Então Davi já deu todo o poder, toda a glória, toda a honra dele. O Senhor me livrou das garras do urso, do leão, seja qual for o animal, o Senhor me guardou, meu amigo. E o Senhor não vai me guardar desse incircunciso ao qual eu nem vou falar o nome, porque ele não é digno nem de ser falado o nome, porque Deus já colocou ele nas minhas mãos. O nome de quem vai à frente na sua vida. Davi decretou algo sobre a vida dele. Foi ali que Davi tomou toda a posse. Davi tomou toda a posse daquilo que estava na vida dele. Davi tomou todo o seu futuro ali. Ele segurou, abraçou. Quando ele falou o Senhor, aí pum, ele segurou.
É igual Jesus quando fala que está consumado. Pronto. Puf, acabou, meu amigo. Está tudo feito. E é isso que Deus quer na sua vida, que você coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, em primeiro lugar nos seus pensamentos. Quando o Jefferson estava falando aqui da questão da mulher do fluxo, depois da filha de Jairo, Jairo se apegou a uma palavra. Jairo já não se assemelhou a Davi. Davi colocou a palavra. Jairo não colocou a pessoa. Jesus está aqui. Ele falou, meu amigo. Jesus falou comigo. Não é eu que vou falar, não. É a palavra dele. É a palavra que está falando a palavra. Davi falou a palavra. Davi falou da palavra. Mas Jairo falou a palavra que está falando a palavra. É verdade. E é a palavra que está falando sobre você hoje, meu amigo. Não desista, não pare. Está doendo? Continua. Espera só mais um pouquinho. Amém. É forte, é forte, é forte. A questão de Davi, ele foi tão forte na sua colocação para Saul. Não, eu vou enfrentar, porque eu já lutei com o urso, já lutei com o leão. E Saul, que estava com medo da situação, juntamente com todo o arraial de Israel, disse: ele vai, Deus é contigo. Queridos, só que Davi, o Rodrigo falou aqui, que Davi lutou com o gigante usando a palavra. Ele conhecia, ele sabia que o Deus pela qual ele servia era capaz de o livrar. Meus queridos, é importante, com todos os nossos confrontos, que nós vamos enfrentar os gigantes, as tempestades, as enfermidades, as lutas do dia a dia, até mesmo o medo do dia de amanhã. É bom eu chegar para esse medo e essas tribulações e dizer assim: ó, eu vou contra ti. Oh, glória! No nome Aleluia, do Senhor dos Jesus. Exércitos. Amém, Jesus. O gigante falou assim: ó, quem é você, menino? Agora eu sou cachorro para correr atrás de migalhas de madeira, de pau, tal. Davi: não esquenta a cabeça não. Daqui a pouquinho a tua cabeça vai estar aqui na minha mão. Daqui a pouquinho a tua cabeça vai estar aqui na minha mão. Sabe por quê, queridos? Não porque Davi era fortão, mas Davi tinha um segredo. E o segredo eu quero te mostrar aqui. Vence as tuas guerras em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, Deus. Mostra para as suas guerras que o Senhor teu Deus é maior. Ele te faz mais que vencedor. Faz isso, se você vai ser vencedor. Tem a palavra de Deus. A Michelle falou no comentário dela há pouco tempo atrás aqui, que a oração é a base para vencer o medo. A oração é a base para vencer o medo. A palavra é a certeza que você vai vencer o medo. Aleluia, Deus. Então, queridos, entenda e compreenda. Ora, leitura bíblica e fé, que já foi falado aqui no começo, é a base, é a receita para sairmos de qualquer confronto. E eu torno a te dizer: a tua vida, o teu futuro vai ser melhor do que o teu presente, porque Deus é contigo. Amém? Vocês querem falar mais alguma coisa? Pegando só mais um gancho sobre a palavra dita, eu lembro também de Pedro. Pescou a noite toda e imagino eu, chegou cansado à beira da praia e Jesus olha para ele e fala: ó, não é hora de guardar a rede não, volta pro mar e vai pescar de novo. Qualquer humanamente, ouvindo isso, fala: poxa, quem é o experiente em mar sou eu. Quem ficou a noite toda pescando foi eu. Só que Pedro olha para Jesus e fala: opa, sobre a tua palavra eu voltarei e farei o que você está mandando. Não, e tem mais. Você se tocou numa figura importantíssima, que é Pedro. Um cara, vamos supor assim, um cara resmungão, pescador. Tu sabe que pescador conta muita história. Fica o tempo rápido, brabo, murmura, né? E o cara crê na palavra de Jesus. Mas Rodrigo, ele só ouviu uma vez. Não. Toda vez que Pedro ia ter uma atitude,
Pedro ia pela palavra de Deus. Quando Pedro andou sobre as águas, Pedro foi sobre a palavra de quem? De Jesus. Quando Pedro foi pescar o peixe, Pedro foi sobre a palavra de Jesus. Quando Pedro foi pegar o peixe que estava dentro dele, uma moeda, Pedro foi sobre a palavra de Jesus. Quando Pedro traiu Jesus, Pedro foi sobre a palavra de Jesus. Quando Pedro curou onde ele passava, a sua sombra curava as pessoas, Pedro estava indo sobre a palavra de Jesus. Quando Pedro deu aquele coxo para ele levantar e andar e não tinha dinheiro, a palavra que ele falou foi a palavra de Jesus. E engraçado que você tocou no assunto de Pedro, Pedro, quando estava andando sobre as águas e chegou a um certo ponto, ele teve medo. Diante de Jesus, com a ordem de Jesus, vem. Chegou um certo momento, ele viu o vento bater no seu rosto, as ondas balançar um pouquinho, ele foi, afundou. O medo nos afunda. O medo nos afunda. Porém, Jesus Cristo nos pega pela mão direita e nos traz à tona para respirar novamente. Creia que Deus está na sua vida. Creia na palavra de Deus para você nessa noite. O medo, ele não pode e não vai te paralisar, porque Deus é contigo. O último momento que nós queremos tratar aqui, biblicamente, sobre medo, né? A vida nossa, ela tem que ser direcionada sempre por Deus. Deus sempre vai mostrar a mim e a você que nós somos um cidadão para morar no céu. Pois tudo está sendo guiado pela palavra viva, mesmo que haja medo de dor. O texto que nós vamos embasar esse comentário agora é o de Mateus 26:39. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso é Jesus falando com o Pai no momento de angústia, no momento de dor, numa oração no monte. Jesus teve um momento de angústia, um momento de pesar, um momento de dizer para o Pai: Pai, eu entendo o teu ministério e o teu chamado e a obra que eu tenho diante de tudo aquilo que o Senhor projetou para a minha vida. Mas, se possível, afaste-se de mim esse cálice. Jesus quer nos ensinar que mesmo Ele, sendo todo-poderoso, neste momento de carne, de homem na terra, Ele sentiu o peso. Ele sentiu o peso de tudo aquilo que Ele ia enfrentar na frente. Então, queridos, que o medo, esse medo até de nós sentirmos dor, ele não possa nos paralisar. Então esse texto aqui fala muito forte no nosso coração. Fala muito forte porque mostra o início de todo o sofrimento do nosso Mestre. Sabe para que esse sofrimento? Para que o medo, para as tribulações que você tem enfrentado, não tivesse mais poder e nem tivesse mais autoridade sobre você. Porque Ele levou na cruz do Calvário toda essa dor em meu lugar. Então, palavra para vocês aí, para a gente começar a Só para finalizar, Jesus ali, ele está querendo nos mostrar, ele quer nos mostrar o seguinte: a angústia, o medo, seja quem for, ela não tem poder sobre o cidadão dos céus, ela nem chega perto.
Quando ela pensa em chegar perto, todavia seja feita a tua vontade. O medo não chegou próximo de Jesus. Por quê? Jesus já estava sofrendo ali. A Bíblia fala que ao ele sair dali, ele estava suando sangue. O seu suor. Jesus já sabia o que ele iria enfrentar, ele já tinha base ali para sustentar tudo aquilo. Então, quando o medo tentou chegar até ele, ele sabia sobre quem ele estava firmado, sobre os céus. Tanto que Jesus pensava nos céus, as suas palavras eram os céus, o seu coração era os céus, as suas parábolas, Jesus comparava todas elas aos céus. O reino dos céus é semelhante a pérolas, o reino dos céus é semelhante a um canteiro, a um sítio que um homem comprou, isso e aquilo. E Jesus estava centrado, mostrando que ele não era um cidadão terrestre, ele era um cidadão dos céus. Mostre para os seus problemas que você é um cidadão dos céus. Mostre para os seus sonhos que você é um cidadão dos céus. Vai lá, Jefferson. Eu queria pegar um exemplo de um cara que foi fantástico na Bíblia, que foi Paulo. Paulo, ele não relata na Bíblia a palavra medo se direcionando a Paulo, mas tem uma frase que ele fala em uma de suas cartas que conota muito isso no seguinte: eu carrego em mim as marcas de Cristo. Então, quando eu ouço isso, quando eu leio isso, eu entendo que eu sinto a mesma aflição pela palavra de Deus que Cristo sentiu aqui na terra. Quando nós somos cidadãos dos céus, nós sentimos toda aquela aflição que Jesus sentiu na nossa pele. E nós podemos falar: eu carrego em mim as marcas de Cristo. As marcas do medo que quer te parar, as marcas do medo que quer anular o seu futuro, as marcas do medo que quer quebrar a sua aliança, as marcas do medo que quer fazer você retroceder. Nós carregamos essas marcas, mas torna a falar: Deus, ele vai falar assim: não temos. Vai. Isaías fala: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E Deus vem e fala: não, vai, eu estou contigo. Jeremias fala: eu sou apenas uma criança, Deus. Aonde eu te mandar, você vai. E tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Ao ponto de ele passar a noite sofrendo tortura e chegar para Deus e falar: eu até tento parar de falar do seu nome, mas um fogo me consome por dentro e eu não consigo. Carregue essas marcas, não para dizer que você é um coitadinho, não, para dizer que você é mais do que vencedor naquele que morreu por você na cruz do Calvário. Amém. Amém. Paulo, a gente não pode afirmar que ele teve medo, mas assim, em um texto, em um momento, a gente pode tentar até conjecturar. Quando ele estava no caminho ali de Emaús, né? Quando o cavalo se assustou, Damasco, desculpa, de Emaús. O cavalo se assustou e ele caiu e ele perdeu a visão. Ali, nesse momento que ele perdeu a visão ali, a gente pode conjecturar e pensar que ele teve medo. Exatamente. Porque Paulo, nesse exato momento, antes da queda do cavalo, Paulo era o quê? Sanguinário, ladrão, corria atrás dos judeus, dos israelitas, né? Para degolar. Mas depois daquele tombo, ele perdeu a visão, ele enxergava tudo, depois ele não viu mais nada, ele teve medo. Medo de até perder sua própria vida. Porém, ele teve um encontro com um Deus que traz vida e mudou a trajetória da sua vida. E foi tudo isso que o Jefferson acabou de falar para nós aqui. Ele nos mostra muita coisa. Tem algo ardendo dentro de mim que não me faz eu parar. Até mesmo preso, Paulo foi fantástico. Foi o melhor momento dele. Até no momento de botar a cabeça ali para a guilhotina cair sobre a sua cabeça, ou a espada, ele falou assim: eu não quero falar uma coisinha, tudo é para a glória de Deus.
Paulo enfrentou todos os seus medos, todas as suas tribulações e foi mais que vencedor. Foi um grande homem, um exemplo de vida para nós. Nessa noite nós queremos falar isso para você. Se baseia em exemplos bons de pessoas vencedoras, como Paulo, como Pedro. Esses homens que morreram, perderam a sua vida de uma forma tremenda. Mas eles tiveram vida. Teve outro homem que esse rapaz aqui, esse já gosta muito, que foi apedrejado, o nosso irmão Estevão. Rapaz, a gente esqueceu, hein? Esse homem pregando, profetizando vida, cura. Esse homem foi apedrejado. E no ato de ser apedrejado, as pedras viram em direção a ele. O que ele falou? Ai, cara, eu vejo o trono de Deus. E do lado, sentado sobre Deus, estava um homem. Jesus, eita glória. Então, queridos, o homem, apesar de enfrentar, olha só, ele estava sendo apedrejado e estava vendo a glória de Deus. Então, para a sua vida, nós queremos profetizar isso. Que você veja a glória de Deus nessa noite. Amém? Que o Senhor venha te abençoar mais e mais. Nós estamos aqui já finalizando esse momento, finalizando essa live dessa noite. Mas eu queria finalizar aqui automaticamente com a palavra deles finais. Depois da palavra do Jefferson, do Rodrigo, ou vice-versa, não sei a ordem que eles vão escolher aqui. Eu quero deixar um texto para você de 2 Timóteo 1:7. E aí nós vamos passar para a oração final. E lá nos despedir em nome de Jesus. Pode ir, sabe? Meus irmãos, obrigado por ficarem até aqui conosco, compartilhando sim da sua presença, compartilhando sim do mover de Deus, que a glória de Deus é para todos nós, a presença de Deus é para todos nós, a palavra de Deus é para todos aqueles que querem receber a Cristo na sua vida, no seu lar. Que você possa compartilhar, você que está vendo depois, que Deus te abençoe. E continue vindo com a gente às quartas-feiras. Vai lá no canal, se inscreve, compartilha, escreva, comente, sim, coloque em comentário que algo que já passou na sua vida, uma palavra que te emocionou, uma palavra que foi manifesta na sua vida. Nós queremos que você participe também conosco. Nós queremos também que você fale conosco também. Deus te abençoe. Como eu disse um pouquinho atrás, a Michelle ela falou que você vence o medo com oração. E esse livro que eu indiquei, ele fala muito sobre oração, de como a oração ela te faz vencer o medo. E os 7 passos desse livro fala: o primeiro, reconhecer que você está clamando ao Deus Todo-Poderoso. O segundo, lembrar do que Deus já fez por você. O terceiro, apresentar-se ao Senhor e fundamentar-se na palavra. O quarto, humilhar-se diante de Deus e reconhecer a sua incapacidade diante das adversidades. O quinto, crer no Senhor, pois a batalha é dele e não sua. O sexto, agir com fé. E o 7º passo, glorificar a Deus, pois a vitória é sua. Amém. E o texto de 2 Timóteo 1:7 diz assim, só para finalizar com chave de ouro: porque Deus não tem nos dado um espírito de covardia, de medo, mas de poder, amor e de moderação. Não deixe esse medo te ofuscar tudo aquilo que Deus tem prometido para você, e Ele vai realizar na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, faça resplandecer a paz, a sabedoria, o conhecimento, muita luz sobre você, porque daqui nós queremos profetizar a vida. Amém? Presbítero Daniel Magalhães, grande amigo, está botando ali um comentário, estamos com saudades também. Tá? Muito obrigado por você participar, todos aqueles que participaram conosco.
aqueles que os comentários não chegaram até nós, porque tem alguns que não chega aqui até para a gente visualizar aqui, mas que você em casa aí você pode compartilhar esse vídeo, compartilhar esse momento com seus amigos que precisam ouvir uma palavra. Quarta-feira que vem temos mais. Quarta-feira às 21 horas nós estaremos aqui novamente com um novo tema. A gente vai pensar num tema bem propenso, bem legal para o momento. E eu quero te convidar a já estar na quarta-feira que vem conosco. Talvez já no nosso canal lá do YouTube, mas a gente ainda está acertando algumas coisas, está voltando a acertar. Mas em breve estará funcionando o canal, já está lá no ar, você pode se inscrever já ficar aguardando. O link está na descrição do vídeo, tá? Da live. Tá? Mas em breve teremos novidades. Tá? Quarta-feira que vem estaremos novamente, se Deus assim permitir. E você daí possa colocar em nossas redes aí, no nosso canal do YouTube, qualquer coisa que você está precisando de ajuda, de oração, alguma enfermidade que você tem enfrentado, nós estamos aqui para ajudar. Orando, compartilhando, te trazendo uma palavra de vida. Amém? Que Deus te abençoe. Vou pedir aqui ao Rodrigo que ore neste momento, encerrando esse momento, se despedindo, dando assim o final dessa live. E quarta-feira tem mais. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Jesus, obrigado, Deus, pela vida, obrigado pelo ar. Deus, nós queremos lhe pedir, ó Deus, por essas famílias que têm sido, ó Deus, atormentados pela dificuldade, pela angústia, pela ansiedade, pelo medo, Deus, o medo de amanhã não conquistarem aquilo que o Senhor já decretou sobre a vida delas. Nós, ó Deus, direcionamos porção dobrada sobre a vida delas de autoridade da palavra de Deus, direcionamos porção dobrada da fé, direcionamos porção dobrada do manifestar do Espírito de Deus na vida delas. Deus, que amanhã, Deus, na vida dessas pessoas que estão assistindo, que vão assistir essa live, seja melhor que hoje, seja melhor futuramente, que seus futuros sejam prósperos, que elas sejam pessoas brilhantes, ó Deus, nesta terra. Por mais que seja ruim o tempo, mas que a sua palavra seja viva na vida desses irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tia Neném, parabéns. Deus te abençoe, tá? Parabéns.